A empresária Roberta Moreira Luchinger acionou a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo contra a deputada federal Rosângela Moro, que transferiu seu título eleitoral de volta para o Paraná, após ser eleita por São Paulo, conforme informações da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Essa mudança sinaliza uma reviravolta no cenário político do Paraná e do Brasil, pois agora Rosângela se torna uma opção viável para uma candidatura ao Senado, caso seu marido, o senador Sérgio Moro, seja cassado pela Justiça Eleitoral. Luchinger, filiada ao PT e responsável por uma notícia-crime anterior acusando Moro de fraude, ao tentar mudar o domicílio eleitoral para São Paulo em 2022, alega que a deputada está brincando com a legislação eleitoral e zombando do eleitorado. A representação, assinada pela advogada Maíra Recha, do escritório Aual e El Recha Santos Sociedade de Advogadas, introduz uma tese jurídica inédita, a de que Rosângela teria cometido infidelidade domiciliar ao abandonar o eleitorado paulista que a elegeu para a Câmara dos Deputados. É fato que na quebra deste vínculo domiciliar desaparecem as relações e interesses recíprocos entre eleita e eleitorado, afirma o documento submetido ao Ministério Público Eleitoral por Recha. Recém-eleita presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada federal Caroline de Tone, disse à Folha de São Paulo ver um exagero nas acusações contra Jair Bolsonaro pela suposta tentativa de dar um golpe de Estado e impedir a posse do presidente Lula. Ela admitiu a possibilidade de a comissão discutir a anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, incluindo Bolsonaro. Se enxergar que tem a oportunidade de ele Bolsonaro ser anistiado, com certeza, ele vem sendo acusado de muitas coisas que nós entendemos que há um exagero. Havendo a conveniência e a oportunidade de pautar projetos de anistia e de incluí-lo, não vejo por que não. A deputada ressaltou a necessidade de diálogo com seu partido, sua bancada e o presidente da Câmara, Arthur Lira, para avaliar a viabilidade de aprovar a possível anistia. Realmente existe uma reclamação muito forte por parte dos advogados, das pessoas que participaram de manifestações no 8 de janeiro, de que os advogados não tiveram acesso aos autos, ou de que a sentença não é individualizada, de que teria sido infringido alguns incisos do artigo 5 da Constituição, com relação aos direitos dos acusados. Caso haja um apelo social com relação a isso, não vejo problema de pautar esse tipo de projeto. O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes alertou as forças democráticas que não devem baixar sua guarda, para não receberem um novo golpe, e pediu o fortalecimento da democracia. As declarações surgem na esteira do ato bolsonarista do último domingo 25, quando eles agitaram bandeiras do Brasil e de Israel, no protesto convocado pelo ex-ocupante do Palácio do Planalto para se defender das acusações de tentativa de golpe de Estado que a cada dia se agravam. O evento lotou a Paulista, segundo relatos. Moraes ainda comparou a batalha atual à luta recente, entre o ex-BBB Kleber Bambam e o ex-lutador Popó. Nós não podemos nos enganar. Nós não podemos baixar a guarda. Não podemos dar uma de Kleber Bambam contra Popó que durou 36 segundos. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia. Fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado, disse Moraes, durante a palestra de abertura do ano letivo na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo USP, nesta segunda-feira 26, conforme citado pelo G1. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Como é que é? O que eu busco, Galhardo, é a pacificação, é passar uma borracha no passado. O grupo Prerrogativas, que reúne advogados progressistas que se notabilizaram por denunciar abusos da Lava Jato, divulgou nota denunciando a manobra da deputada federal Rosângela Moro, que transferiu seu domicílio eleitoral de volta ao Paraná para que possa se candidatar ao Senado, caso a Justiça Eleitoral casse o mandato do marido, Sérgio Moro. Rosângela, que morava em Curitiba com o marido, transferiu seu título para disputar as eleições por São Paulo em 2022, estado pela qual está eleita.
Sérgio Moro, que seria candidato à presidência pelo Podemos, tornou-se senador pelo União Brasil no Paraná, mas deve perder o mandato por abuso de poder econômico. Na nota, o Prerro, coordenado pelo advogado Marco Aurélio Carvalho, detona o cinismo e hipocrisia do casal e estuda formas de entrar na justiça para denunciar o estelionato eleitoral de Moro e sua cônjuge. A notícia é verdadeiramente escandalosa. O apetite e o apego que o casal Moro tem pelo poder só não é maior do que o cinismo e do que a hipocrisia com que ambos vêm atuando na vida pública, diz. No texto, o Prerro diz que desde as eleições de 2022, procurou comprovar que a senhora Rosângela Moro havia cometido um estelionato eleitoral ao se candidatar por um estado com o qual jamais teve qualquer relação de afeto. Ricardo Salles já é quase um isentão comunista na Austrália. Salles está pregando voto nulo e falando que os patriotas precisam ter vergonha na cara e dizer: se não tem candidato bom, compatível com aquilo que a gente quer, é para isso que existe voto nulo. Você anula o voto e se livra dessa gente. Não. Eu não acredito. Meus amigos, eu tenho assistido algumas discussões sobre as eleições municipais 2024 no Brasil inteiro. Não interessa. Em muitos casos, inclusive, um certo dilema. Acham que 2 ou 3 candidatos são todos ruins, não querem votar em nenhum deles, mas começam a ouvir aquela tese do menos pior, vamos escolher o menos pior para evitar o mal maior. Como é que é? Veja bem, nesses 18 anos de movimento em direita Brasil, a coisa que eu mais assisti foram esses candidatos que estão sempre se vendendo para quem está no poder, sempre indo em qualquer direção. É aquele que vai como a folha morta no vento. Pro lado que o vento soprar, ele vai. Acabou, porra! Eu sou do Centrão. Somos solidários à Rússia. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. E, em geral, são os que se beneficiam desse discursinho. Não, é para evitar um mal maior e tudo mais. Fazem tudo que o outro lado faz, só que disfarçados, muitas vezes, de bons moços ou melhores moços, né? Eu quero confessar que estou emocionado em ocupar um lugar de destaque à direita do presidente do Supremo Tribunal Federal. O Xandão. Eu acho que eu tomei no... Eu não concordo com essa teoria. Acho que a direita ganhou uma musculatura, uma força tal que ela não deve se curvar mais a esse tipo de discursinho. Até porque esse tipo de gente são os que vão atrás para perseguir a direita, que fazem esquema muitas vezes para atrapalhar a direita, não querendo que a direita tenha espaço, justamente para eles continuarem sendo a grande solução, né, de consenso contra a esquerda. Só que não se esqueçamos que essa turma, inclusive, vota com a esquerda muitas vezes, basta pagar, né? Quando a esquerda quer o apoio desse pessoal, paga e eles apoiam. Desde 2019, petistas e bolsonaristas estiveram unidos em 349 votações no Congresso. Portanto, só tem um grupo que eles atacam, só tem um grupo que eles vão contra de verdade. É contra a direita honesta, aquela que não se vende, aquela que não transige, aquela que não aceita determinadas posições e comportamentos. E não aceita, mesmo que lhe seja oferecido cargo, verba e tantas outras vantagens por aí. Nós temos que ter vergonha na cara, assumir a nossa posição, aquilo que nós acreditamos e dizer, se não tem candidato bom, compatível com aquilo que a gente quer, é para isso que existe o voto nulo. O quê? Se não tem candidato bom, compatível com aquilo que a gente quer, é para isso que existe o voto nulo. Como? Se não tem candidato bom, compatível com aquilo que a gente quer, é para isso que existe o voto nulo. Tá bom. Você anula o voto e se livra dessa gente. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve na pequena Não Me Toque, no interior do Rio Grande do Sul, onde participou da Expo Direto Cotrijal, uma feira do agronegócio local. Durante o evento, o inelegível foi seguido por uma multidão e, aos gritos de mito, se entorpeceu com um flashback que remete às últimas campanhas eleitorais. Mas nem toda memória é positiva. Afinal de contas, foi num evento de campanha com semelhante clamor popular que Bolsonaro foi esfaqueado em 2018 por Adélio Bispo, em Juiz de Fora.
A memória está sempre presente e, nessa ocasião, deu lugar à paranoia. Eis que alguém notou que Wesley Ferreira, um homem de 32 anos que é apoiador do ex-presidente e fez campanha pela sua reeleição, portava uma faca. Ele rapidamente foi detido sob a acusação de portar arma branca. Ao Metrópolis, seus familiares e amigos explicaram que o homem era apoiador de Bolsonaro e que usava a faca na cintura como uma espécie de traje típico gaúcho. Detido pela Brigada Militar, foi levado para a delegacia. Lá, explicou ao delegado que havia comprado a faca na própria feira, e contou a mesma história reproduzida pelos seus familiares à imprensa. Ele ainda tinha a nota fiscal da compra, o que o ajudou a comprovar sua versão e ser liberado. Wesley assinou um termo circunstanciado por trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. A Polícia Federal já agendou um novo depoimento de Mauro Cid, o ex-assistente pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro. A oitiva está marcada para ocorrer na próxima segunda-feira, 11. Nesse novo interrogatório, Cid será questionado não apenas sobre depoimentos anteriores, mas principalmente sobre o que o ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, revelou durante sua oitiva, de 8 horas na última sexta-feira. Entre os pontos que serão abordados, está a confirmação feita por Freire Gomes, de que Bolsonaro convocou uma reunião no Palácio da Alvorada em dezembro de 2022. O objetivo, nesta reunião, segundo o militar, era justamente discutir detalhes sobre uma minuta que contemplava a realização de novas eleições e a prisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O advogado de Cid, César Bittencourt, segundo informações da coluna de Lauro Jardim no Globo, enfatizou que seu cliente nunca omitiu nenhum fato em sua delação. Segundo ele, Cid está disposto a falar sobre tudo que for questionado. Esquecer, ele pode ter esquecido, afinal são 5 anos passados a limpo. Mas omitir, nunca. Se perguntar, ele fala, disse. Como parte do acordo de colaboração premiada, Mauro Cid deve fornecer mais detalhes sobre o envolvimento de Bolsonaro no suposto plano golpista, que tinha como objetivo mantê-lo no poder e impedir a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.